Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa live já está começando. Vamos lá convidando as pessoas para estar conosco aqui nessa live de hoje. Um bom dia para você, um bom dia abençoado. Calor, calor, calor demais, gente do céu, como tá calor aqui nesse Maringá, mas vamos enfrentando o calor e juntinho com Deus nós vamos vencendo, né? Um bom dia para você, um excelente dia. De bênção, de graça, de paz, de harmonia, de tudo que há de melhor na sua vida, de tudo que há de melhor na sua vida. Bom dia, Juliane, Neuza, minha amiga, e aí, como foi, mulher, tá tudo bem contigo? Tá aí na live, né, deve estar tudo maravilhoso, em repouso, né, Neuza? Olha só, um bom dia, Vanessa, Tânia, todo mundo, bom dia, Júnior, bom dia, bom dia. Excelente dia para você, Eliane. Hoje, gente, eu falei que a nossa live ia demorar mais um pouquinho, mas vai ser rápida novamente. Eu tenho de novo um cliente para atender lá no centro de Maringá, na Febracis, às 8 horas. Então, eu vou ter que novamente fazer uma live mais rapidinho, porque tenho que estar lá às 8 horas da manhã, né? Então, o trânsito aqui em Maringá é um pouco desafiador. Quando eu morava em Terra Boa era muito pertinho, né? Quando eu morava em Curitiba era tudo muito pertinho, eu morava ali muito próximo ao centro, agora aqui eu moro um pouquinho longe. Mas caíram fichas para vocês de ontem, gente, do que foi falado de ontem, né? O que foi falado para vocês ontem valeu a pena, não é? É muito importante. Olha lá a Neuza dizendo, foi tudo graças a Deus. Que bom, a Neuza passou por um procedimento cirúrgico ontem, né, Neuza? E estávamos ali em oração por você. Eu estava em oração, não é, ali por você, e que bom, né? Deus, ele é muito bom, ele faz sempre o que há de melhor para os seus filhos. Então, graças a Deus. Gente, eu já estou com um ventilador aqui além do ar, porque, pelo amor de Deus, o ar-condicionado não está funcionando, gente, não está vencendo esse calor aqui de Maringá. Benza a Deus, né, por isso. Eu sempre falo que eu gosto muito do verão, mas olha, tô quase trocando o verão pelo inverno já. Tô quase trocando o verão pelo inverno. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pessoal, olha só, ontem nós falamos e eu finalizei a live falando que eu ia comentar com vocês um pouco hoje sobre os 7 pecados capitais e as suas, perdão, aqui deixa eu me achar aqui no meu papelzinho, na minha folha. E nós íamos falar sobre as virtudes que se contrapõem, não é, aos pecados. Porque nós temos que, cada dia, sermos mais santos. E para que nós possamos ser mais santos, nós temos que trabalhar aquilo que é pecado em nós. Mas também, gente, lembrando que todo esse pecado, nós falamos na área espiritual, mas que também, quanticamente falando, quando nós falamos de inteligência emocional, tudo isso é vício, tá? Então, a parte espiritual e inteligência emocional está muito ligada, não é Paula, Sandra, Neves. Então, olha só, quando nós falamos em pecado na parte espiritual, nós temos que lembrar que emocionalmente, quanticamente falando, no campo de inteligência emocional, são vícios que nos prendem e muitas vezes nos impedem de sermos pessoas melhores e muitas vezes nos impedem, inclusive, de progredir na vida. Progredir como, Nice? Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, na nossa saúde. Então, tudo isso é muito importante nós entendermos, né? Vivi, Cláudia, Tati. Porque às vezes a pessoa pensa que é só no campo espiritual. Lembrando que nós somos o quê? Corpo, mente e espírito. Então, quando nós falamos em corpo, mente e espírito, nós precisamos trabalhar os vícios emocionais, que muitas vezes esses vícios, eles são também pecados. Então, um vício que ele falando no campo de inteligência emocional, ele é apenas um vício, no campo espiritual ele é visto como um pecado, e muitos deles são pecados capitais, ou seja, aqueles pecados, gente, que nos levam à morte, à ruína. Nisso, a morte física, não, a morte espiritual, a morte física e a morte emocional. Então nós temos que entender que quando nós falamos de vícios, esses vícios são perniciosos. Então, esses vícios que nos impedem de crescer espiritualmente, crescer fisicamente, que digo, termos saúde, não é? Então, nós temos que lembrar sempre disso, tá bem? Jussi, Sumair, bom dia. Então, dando continuidade ao que nós falamos ontem,
O que que é importante? Bom dia! O que que é importante? Ó, ficou Nossa Senhora aqui dentro do coraçãozinho, ó. Tô com uma medalha que eu ganhei da minha amiga Elis, lindíssima, ó. De um lado ela é douradinha e do outro lado ela é com azul marinho. Olha só, quando nós falamos então desses vícios emocionais, eu sempre trabalho com vocês aqui inteligência emocional e espiritualidade. Inteligência emocional e espiritualidade. Lembrando que esses vícios, então, por exemplo, a pessoa tem um vício de uma dependência química. É um vício, tá? É um vício que ele é físico, mas ele vem do emocional. Então, olha só, a pessoa quando ela começa a usar qualquer tipo de droga, e aí eu trago tanto droga lícita como droga ilícita, né, Cris? Olha lá, a paz, amém, 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 a paz a todos nós. Bom dia, Cris. Ô, Sumair, obrigada. Uma paz para você, também paz para todos nós, né? Nós estamos precisando muito. Estamos em tempos de grandes batalhas, não é? Então, olha só, quando eu falo de vícios emocionais, essa pessoa que ela foi para utilizar, seja uma droga lícita como o álcool, que é vendido em qualquer mercado, como uma droga ilícita, que seja a maconha, cocaína, o crack, ou qualquer outro tipo de química, ou até mesmo remédios fortes, essa pessoa ela foi por conta do emocional. A pessoa não usa uma tarja preta porque é físico, ela usa um tarja preta porque emocionalmente ela está debilitada. E isso começa a causar uma depressão, né, uma tristeza, uma depressão, e aí chega a ponto da pessoa não conseguir viver sem remédio. Então, mesmo os remédios que são recomendados por médicos, né, que tem a receita ali para comprar, são drogas. Então, o que nós entendemos é que não é um remédio, é uma droga. É uma droga. Se você tem uma dependência, se você não consegue ficar sem o remédio, você está usando uma droga, que era o que eu usava lá em 2018, lembra? Até 2018 eu usei droga. E que droga? Droga lícita, receitada por médicos. Mas eu estava num estágio de depressão muito forte, que se eu não tomasse o remédio, eu não conseguia sobreviver. Talvez eu teria até me matado. Então, quando nós falamos dessa dependência, às vezes nós até falamos de maneira pejorativa, falamos de maneira, nossa, mas fulano é usuário de droga. E eu não era? E você talvez não seja? Talvez você que está aqui é usuário de droga. A única diferença é que você usa uma droga com receita médica e o outro usa uma pedra de crack. Então a dependência química, eu comecei a olhar isso, gente, principalmente porque eu trabalhei muito na área criminal. Então existe acho, uma marginalização, não é? A pessoa que ela está à margem da sociedade para quem é usuário de droga. Mas quantas pessoas que são usuários de droga, e a única diferença é que a droga que você usa, a droga que eu usei, é receitada por médico. É a única diferença. Então, agora qual é algo em comum que essas pessoas têm? Ambas. Tanto quem usa um crack, usa uma cocaína, usa uma bebida alcoólica ou usa um remédio, estão debilitados emocionalmente. Então, se você usa remédio, você pode saber que você tem um problema muito sério emocional, que precisa ser tratado. Então, tanto a droga lícita como a ilícita, ela é usada por pessoas que têm debilidades emocionais. Bom dia, Jéssica. Então, Anícia, o que eu faço? Tenho que trabalhar a emoção. Se você não trabalhar a emoção, o remédio ou a droga que está usando é só um band-aid em cima do teu machucado, é só um curativo em cima do machucado, é uma medida paliativa. Ela não é efetivamente a cura. Então a cura tem que ser trabalhada o quê? A raiz dessa emoção. E geralmente vem de uma rejeição lá da infância. Então a raiz de rejeição, eu falo muito isso em Mulheres que Edificam, que é inclusive o que vai acontecer no sábado agora, em Terra Boa eu vou fazer. Lá eu explico certinho, né, de onde vêm nossas emoções. Lá você vai entender exatamente como são formadas as crenças que são debilitantes, que nos impedem de crescer hoje. Lá no Mulheres que Edificam eu explico com slides, para você entender, para você trazer essa consciência, tá? Aqui nós temos menos tempo, então bora lá, não é? E lá eu explico, inclusive, através de desenhos e tudo mais, fica muito mais fácil para compreender. Então, quer entender melhor, vai para Mulheres que Edificam, que lá eu explico certinho, porque lá eu tenho mais tempo e, inclusive, eu tenho slides montados para isso. Combinado?
Então, só para trazer essa introdução no sentido de que hoje o que espiritualmente é considerado pecado, emocionalmente é considerado vício. E aí o que é vício emocional? Soberba, luxúria, avareza, ira, inveja, gula e preguiça. Nisso são vícios emocionais e pecados capitais. Falei ontem para vocês, de novo, soberba, luxúria, avareza, ira, inveja, gula e preguiça. 7 pecados capitais que são vícios emocionais. Se você trabalhar isso emocionalmente, você está curando esse pecado. Olha só que coisa de louco, né? Bom dia, Cakes Regiane, olha lá. Augusto, Cakes Regiane Augusto. Olha só, nisso como que eu vou combater? Rosane, bom dia. Como que eu vou combater? A soberba nós combatemos com a humildade. Porque o que é soberbo? A soberba, o orgulho. Dentro do Mulheres que Edificam, eu faço uma ferramenta que se chama... meu Deus do céu. O mapa do orgulho. Nós vamos olhar esse orgulho em 27 manifestações. Dentro do Mulheres que Edificam também. Eu trabalho 27 manifestações do orgulho. Para você entender se realmente você é orgulhosa ou não. Geralmente somos. Mas para você entender onde você está sendo orgulhosa, né, Elisa? Então, olha só. A Rosane e a Elisa que entrou ali perderam um pedaço da live que estava maravilhosa, que eu fiz uma bela de uma introdução com uma explicação entre espiritual e inteligência emocional. Mas depois vocês vão lá no YouTube e assistam, tá? Então, olha só. Bom dia, querida. Então, no Mulheres que Edificam, eu vou trabalhar 27 manifestações de orgulho. Caramba! Vou trabalhar. Se você tiver sábado lá comigo, você vai usar essa ferramenta grátis. Que é uma ferramenta que eu uso dentro do processo de coaching. E tem pessoa pagando 50 mil reais para usar essa ferramenta comigo, dentro do processo de coaching. Mulheres que Edificam custa 100 reais, 100 e poucos reais, a pessoa tá achando caro. Gente, é um desafio, né? Mas tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, né? Como diz Paulo Vieira. Então, como eu combato a soberba, o orgulho? Com humildade. E a primeira coisa da humildade, gente, é saber que eu preciso de ajuda. A primeira coisa de uma pessoa humilde, a primeira característica de uma pessoa humilde é saber que ela precisa de ajuda, que ela precisa buscar ajuda. Saber que ela sozinha não vai vencer. É saber que eu preciso de alguém que vá me ajudar nisso ou naquilo, né? Estou falando aqui no trabalho, estou falando emocionalmente. O primeiro sinal de humildade da pessoa é reconhecer que ela precisa de ajuda e buscar essa ajuda. A pessoa que ela é arrogante, que ela é soberba, que ela é orgulhosa, eu não preciso disso. Ah, você indica um livro? Não, eu já sei tudo isso. Isso é uma das manifestações de orgulho. Mas existem 27 nessa ferramenta, que é o teste do orgulho que eu faço. Luxúria. O que é uma luxúria? Pecados da carne, muito ligados à sexualidade, principalmente. Então, o que combate? Qual que é a virtude? A castidade. Vou viver em castidade. Se eu não estou casada, né, num sacramento vivendo, então eu não posso estar mantendo relações sexuais fora do casamento. Não posso. Então, a castidade, uma das maneiras de combater essa luxúria, porque geralmente a luxúria, ela vem com esse pecado carnal, de uma sexualidade desregrada, de uma sexualidade aflorada muito grande, e às vezes vem lá de um abuso sexual que a criança sofreu na infância. Eu já falei para vocês que eu fui abusada, né, sexualmente quando eu era criança, então eu tinha uma sexualidade muito desregrada. E quando eu comecei a trabalhar inteligência emocional, trabalhando essa parte da minha identidade de filha de Deus e também espiritualmente, acabou. Por isso eu consigo hoje estar em castidade há muitos anos. Então, é uma maneira de você, a virtude que se contrapõe à luxúria é a castidade. E é fácil? Não, é desafiador. Mas é possível, é possível. Com oração, com persistência e trabalhando a parte emocional. A criança que ela foi abusada, eu vou repetir, 99% das crianças que foram abusadas, elas têm uma sexualidade desregrada. Ou muito introvertida ou extrovertida demais, não é? Então, aflorada demais.
Avareza é o terceiro pecado capital. O que é avareza? Aquela pessoa mesquinha que ela quer só para ela, ela acha que ela vai morrer e vai levar todo o dinheiro no caixão. Pessoa que às vezes ela nem para si própria, muitas vezes ela priva a si mesma de comer alguma coisa gostosa, de viajar porque ela quer juntar dinheiro. Gente, quantas pessoas que eu vejo, a pessoa não viaja porque ela quer juntar dinheiro, porque ela quer construir casa, porque ela quer comprar carro. Gente, as viagens nos fornecem experiências maravilhosas. Cada vez que eu viajo, eu acho assim maravilhoso. São experiências que ninguém vai me tirar. E eu ter uma casa de 1 milhão não me vai fazer feliz. Ter uma casa de 2 milhões não me vai fazer feliz. Mas as experiências que eu vivo numa viagem, que de repente custa 5 mil, 10 mil, ou 500 reais, dependendo do lugar que eu vou, traz uma experiência para uma vida inteira. E quando eu morrer, eu não vou levar a casa, não vou levar o carro. Então, é bom a gente ter a nossa casa? É claro que sim. Mas eu prefiro muito mais viajar. Prefiro muito mais ver meu filho que está lá na Espanha. Não é? Gente do céu. Se eu pudesse, eu ia cada 6 meses para lá. Eu amo estar lá com meu filho. Eu amo estar lá com a minha nora. Amo, sabe? Estar perto, abraçar, beijar. De repente, caio duro, amanhã morro. Nem vi meus filhos. Então eu gosto muito de viajar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de parar no meio da estrada, tomar água de coco. Então a pessoa avarenta, ela não faz isso. Suzy, bom dia! A pessoa avarenta, ela não se permite num restaurante comer uma comida diferente. A pessoa avarenta, ela não doa, ela não ajuda, ela não oferta nem o dízimo. A pessoa avarenta. A pessoa avarenta, ela quer só para ela. Então, o que se contrapõe a essa avareza? Generosidade. Generosidade comigo, generosidade com outra pessoa. Generosidade ao ofertar o meu dízimo. Fielmente. Então, nós precisamos ter essa generosidade, porque talvez você esteja aí vivendo num momento de avareza e não está sabendo. Isso é um pecado capital que leva à ruína, à morte física, espiritual e mental. Bom dia, Mara e Silvia, bom dia. Qual que é o outro pecado capital? A ira. A ira, gente, isso aqui eu tinha nível hard. Eu ficava irada, eu ficava com raiva com muita facilidade. E o que eu pedia sempre a Deus, Senhor, me dá paciência, me dê mansidão. Por quê? Porque a mansidão e a paciência, ela é a virtude que se contrapõe à ira. Então, a pessoa que ela foi muito ferida, machucada, geralmente ela tem muita raiva dentro de si. E essa raiva, em grau máximo, ela se transforma numa ira e a pessoa perde o controle. Muitas vezes perde o controle a ponto de bater, de gritar. Então, nós temos que pedir muito mansidão. Senhor, me dá-me a virtude da mansidão, um coração manso e humilde igual ao vosso, não é? Nós temos aquela jaculatória que nós falamos, Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, é uma jaculatória que nós rezamos após o terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, né? E tá lá e depois fala, Senhor, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, essa mansidão, essa paciência, ela é a virtude que se contrapõe à ira, não é, Érica? Bom dia. Agora, o quinto pecado capital, inveja. Inveja é uma desgraça. A inveja, eu senti inveja do outro, e quem nunca sentiu? Se alguém falar que nunca sentiu, é mentira. Inveja do que a pessoa tem, inveja do que a pessoa é, inveja do que a pessoa faz, inveja do que a pessoa fala. Então, essa inveja, ela é corrosiva, ela corrói a pessoa. E quando você sente inveja, quando nós sentimos inveja, quanto mais inveja nós temos de alguma coisa, mais essa coisa se afasta de nós. Por quê? Porque a inveja, ela corrói o coração. Então, qual é a virtude que contrapõe a essa inveja? A caridade. A caridade. Eu olhar para a pessoa, não é? E eu ser caridosa no sentido de, eu vou abençoar essa pessoa. Se eu olho para a pessoa e ela tem algo, né? Ou ela faz algo que eu ou você sintamos inveja, então olha só a dica. Se você sente inveja de alguém pelo que ela tem, às vezes assim, sente inveja do que a pessoa comprou, inveja porque fulano tem um casamento que é bacana, ou inveja porque os filhos da fulana são mais educadinhos. Inveja. Se você tem inveja, se você sente inveja no seu coração, você tem que abençoar essa pessoa. Fala, Senhor, abençoa essa pessoa. Essa pessoa tem filhos maravilhosos, essa pessoa tem um casamento maravilhoso, essa pessoa tem um carro bonito, essa pessoa tem, sei lá o quê,
uma roupa bonita, e eu fiquei um pouquinho com inveja, Senhor, mas eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. E que o Senhor abençoe, multiplique nela esses dons, esses bens. Mas, Senhor, também eu quero também. E aí você pede com Deus com humildade. Mas se você fica lá remoendo com inveja, o que que acontece? O teu coração fica um coração endurecido, um coração peludo, vamos dizer assim, um coração negro, e tudo aquilo que você deseja da outra pessoa vai ser afastado de você, porque Deus não gosta de um coração ingrato. E geralmente a pessoa que ela é invejosa, ela é ingrata, porque ela quer sempre o do outro, ela nunca é grata por aquilo que ela tem. Então, a inveja é muito perniciosa e é um pecado capital. O sexto pecado capital, gula. Gula, gente, todo mundo gosta de comer bem? Sim, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe. Eu amo comer bem, amo comer bem. Eu faço jejum com esforço sobrenatural. Para mim é muito mais fácil eu ficar 3 horas de joelho, pra Anice, tá? Para mim é muito mais fácil eu ficar 3 horas de joelho do que ficar 3 horas sem comer. Então, para mim, o alimento, ele tem algo assim muito... Me remete a memórias afetivas lá da minha infância. Recordações de nós em volta da mesa, comendo com a família. Então, era muito gostoso isso, não é, Rosângela? Bom dia. Então, quando a parte de comer, para mim, é muito... Eu gosto muito. E, inclusive, eu gosto de viajar para comer. As viagens minhas são um tour gastronômico. Eu como mesmo, só que claro, sem exagero hoje. Então, a gula, ela é um pecado. Quando eu exagero na comida, quando eu poderia comer um lanche, eu como 3, eu como 2. Quando eu queria um prato de comida, ia me satisfazer, eu como 2, eu como 3. Eu tenho esse hábito compulsivo da gula, ele é um pecado capital. E aí, qual que é a virtude que se contrapõe à gula? A temperança, gente. O pessoal pensa que temperança é paciência. Não, temperança quer dizer moderação. É a virtude da temperança que diz, eu vou ser moderada ao comer. Eu vou ser moderada, eu não vou exagerar. Moderação quer dizer sem exageros. Então, olha só como é bacana. E a gula, gente, ela está muito ligada a vícios emocionais, porque muitas vezes a pessoa passou muita privação na infância, passou muita fome, passou muita vontade de comer as coisas. Então a pessoa ela não tinha dinheiro para comprar, passou muita privação. Quando ela se torna adulto e ela tem condições de comprar, se torna um hábito. Tá? Lembra que eu falei de hábito, que é um vício compulsivo? Por quê? Porque ela se privou tanto, que agora ela fala assim, eu tenho dinheiro, agora eu posso comer tudo o que eu quiser. E aí se transforma um vício, que é um vício emocional, que vem lá de uma disfunção emocional. Mas o que acontece? Não só um vício, é um pecado a gula. Então eu já trabalhei aqui com coaches que emagreceram 30 quilos, 18 quilos, 20 quilos, é bem comum. Porque quando a pessoa trabalha o emocional, ela acaba cuidando, né, dessa parte emocional, ela acaba eliminando esse vício. Eliminando o vício, elimina a gordura. Então você pode olhar, gente, se você pegar, com raríssimas exceções, toda pessoa que está acima do peso, ela tem uma disfunção emocional. E geralmente ela come como um vício emocional, inclusive, da culpa. Ela come, ela se sente culpada porque comeu, mas ela tem uma recompensa, ela alimentou o vício emocional dela. Aí ela se vitimiza, nossa, não era para eu ter comido, não era para eu ter feito assim. Vem essa culpa e ela fica retroalimentando essa culpa. Então, é muito comum pessoas que fazem processo de coach emagrecer. E eu tive caso, assim, de 36 quilos. A pessoa emagreceu 36 quilos. Gente, você tem noção do que é isso? Ela eliminou 36 quilos, que era o quê? De problemas emocionais. Então, quando ela trata o problema emocional, o físico, ele se reajusta. Bom dia, moderação, né? Moderação em tudo, com certeza. Então a temperança, ela não é só para gula, mas ela é uma virtude que se contrapõe à gula. E preguiça, o último pecado capital, que é o 7º. Qual é a virtude que se contrapõe à preguiça? Diligência. Um trabalho diligente. O que é um trabalho diligente? Não é só eu fazer
com excelência é eu fazer na hora certa o que precisa ser feito e fazer além do que precisa ser feito. Ou seja, eu vou fazer no momento que for pedido, no momento que for necessário. Uma pessoa diligente, ela faz todos os dias o trabalho. Ela não fica procrastinando, ela não fica enrolando, ela não fica fazendo de conta que não é com ela. Então ela vai lá e ela faz o que precisa ser feito. Então, contra a preguiça, um trabalho diligente. A pessoa que ela tem que uma agenda, ela cumpre a agenda. Essa é uma pessoa diligente. Nossa, gente, falamos hoje dos 7 pecados capitais, as 7 virtudes que se contrapõem a esses pecados. Ainda trouxe inteligência emocional, falei para vocês de vícios emocionais e falei para vocês de tudo isso, como afeta o físico, o espiritual e o mental. Caramba! E eu preciso ir, gente, agora, de novo, porque eu tenho um coaching para atender às 8 horas lá no centro, em Maringá, lá no Centrão. Então eu vou para não atrasar, porque eu trabalho meu diligente, né? Mas a live vai ficar gravada aqui para vocês, tá bem? Helenice, bom dia! A live vai ficar gravada. Chega aqui, gente. Ai, desculpa. A live vai ficar gravada aqui para vocês no YouTube, tá? Mais tarde eu posto lá para vocês. Um dia abençoado, que Deus abençoe a cada um e que vocês olhem, revejam essa live, porque essa live aqui é ouro. Essa live é ouro. Um beijo para vocês, um excelente dia, até amanhã, se Deus quiser. Beijo!